Bem, pessoal, a gente vai dar continuidade na nossa matéria de matemática. A gente falou no capítulo 3 do caderno 1. A gente vai continuar a partir do capítulo 4, que são princípios da geometria. Aí a gente vai acompanhar aqui através do slide. O que veremos nessa aula? Nós vamos ver os conceitos primitivos, que são os pontos, as retas e os planos. A gente vai conhecer também as partes de uma reta, que são as semi-retas, segmentos de retas. Conceito primitivos. As noções primitivas da geometria são o modo como compreendemos os elementos matemáticos que dão base para a construção de conhecimentos geométricos. Esses elementos são ponto, reta e plano. Entendendo esse conceitozinho básico, né? Quando ele diz que é um conceito primitivo que dá origem a todo conhecimento geométrico, é que toda vida quando a gente for estudar um desenho geométrico, ou a gente vai estar estudando um ponto, uma reta ou um plano. Se a gente pensar em desenhos, se a gente pensar em um triângulo, não tem como eu ter um triângulo sem ser composto por pontos e por retas. Dá um exemplo aqui, ó. Eu preciso desenhar um quadrilátero. Eu tenho que fazer 4 pontos. Tenho 4 pontos. E eu preciso ligar esses pontos. Pronto. Eu construí, eu precisei do quê? Eu precisei de 4 pontinhos e eu precisei de retas para construir um quadrilátero. Professor, onde é que estaria o plano? O plano seria onde eu realizei esse desenho ou a parte interna dele. A gente chamaria de plano. Próximo conceito. Ponto. O ponto é um ente geométrico que não apresenta dimensões, isto é, o ponto não tem comprimento, altura ou largura. O ponto não possui dimensões. Como assim? Toda vida que eu vejo um pontinho lá no caderno, desenhar um pontinho aqui perto desse ponto P, desenhei o ponto A. Esse meu ponto A, eu consigo ver ele como um desenho. Só que no estudo geométrico eu não posso dizer que esse ponto ele é do tamanho de 1 milímetro, 1 centímetro. Ele vai ser um ponto. Se ele tem um conceito de ponto, ele não possui dimensões. Ele não vai ter altura, não vai ter largura, não vai ter comprimento. A representação de um ponto é feita através de uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Essa parte do nosso alfabeto é importante porque a gente também utiliza outros alfabetos na matemática. A gente utiliza também o alfabeto O alfabeto grego, né? O nosso alfabeto. Então, toda vida que eu desenhar um pontozinho, esse ponto vai ser representado por uma letra maiúscula. Desenhar outro ponto aqui, vou chamar ele de ponto B. E tem que ser B maiúsculo. O exemplozinho aqui, a gente tem o ponto P, né? Representado por uma letra maiúscula P. Próximo passo. Reta. Reta possui apenas uma dimensão, o comprimento. Ela é constituída por infinitos pontos enfileirados. A reta é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. De novo, aqui a gente foca de novo a questão do nosso alfabeto. Por quê? Porque a gente também tem o alfabeto grego na matemática. Vale a pena se repetir aqui porque é muito importante isso. Porque quando a gente for estudar ângulos, aí a gente vai passar a utilizar essas letras gregas, né? Então, voltar aqui o conceito de reta. A reta vai ser feita pelo quê? Por vários pontos. Então, toda vida que eu pego, desenho uma reta, dizer aqui que é a reta A. Escrever um Azinho minúsculo. Essa reta A, ela foi construída por infinitos pontos. Como o ponto ele é adimensional, ele não possui uma dimensão, aqui eu não tenho como dizer de quantos pontos é feita essa reta. E essa reta tem como medir o comprimento, mas eu não tenho como medir o comprimento da reta toda. Tem como eu medir de um ponto dessa reta até outro ponto. Essa partezinha a gente vai chamar de segmento de retas. Nós vamos ver mais à frente. Plano.
Planos são figuras geométricas bidimensionais formadas pela reunião de infinitas retas perpendiculares a uma reta dada, disposta lado a lado. Como assim? Planos são figuras geométricas bidimensionais. Se eu parar para pensar na capa desse livro do 7º ano, ele é uma boa representação de plano. Ele é formado por retas bidimensionais e essa área dele aqui é uma forma plana. Ela só possui duas dimensões, que seria a altura e o comprimento. Se eu pegar um outro objeto, por exemplo, esse carregador, ele possui mais do que duas dimensões. Ele vai possuir altura, largura e a profundidade. Então não posso dizer que ele é um plano. Os planos geralmente são definidos em um espaço tridimensional. É sobre eles que são formados todas as formas geométricas planas e as propriedades que as envolvem. Os planos são representados por uma letra grega. Lembrando, a gente estava falando antes que a gente utilizava letras do nosso alfabeto. Aqui o plano ele vai ser representado pelo quê? Letra grega, é importante, tá? Dentro de um paralelogramo. Esse paralelogramo é a forma que a gente simula um plano. Não quer dizer que ele seja o plano, mas é o desenho do plano. Represente o plano alfa. Então vou desenhar um paralelogramo, que está aqui representado, e dizer que ele é o plano alfa. Eu poderia dizer que ele também é um plano beta, outra letra grega, né? Mas nesse caso ele é o plano alfa. Dentro de um paralelogramo. Na programação e na arte digital desses planos são substituídos pelo eixo x, que é o comprimento, y, a altura, e z, a profundidade ou largura. Passar aqui adiante para a gente poder entender mais. Quando a gente fala de desenho digital ou de figura digital, a gente está falando de uma representação de algo do mundo real ou até mesmo um desenho 2D, podendo ser um desenho animado ou uma figura. Por exemplo, esse desenhozinho aqui, ó, desses dois batentes, eles foram desenhados digitalmente. Eu consigo entender que ele possui 3 dimensões, onde a sua primeira dimensão seria o comprimento dele, a sua segunda dimensão seria a sua altura e a sua terceira seria essa profundidade. Então eu teria o eixo x, eu teria o eixo y e eu teria o eixo z, né? Aqui seria formado esses eixos dos planos. Então eu teria um plano, que seria o x, segundo plano, que seria o y, e o terceiro plano, que seria o z. Esses desenhos, quando a gente passa para o bidimensional, seriam as vistas a partir dos eixos. Se eu fosse ver essa vista do eixo x, eu estaria vendo o objeto de frente. Se eu estou vendo o objeto de frente, só essa parte que vai me importar. Então essa daqui, ó, seria o eixo x. Se eu estivesse vendo ele do eixo z, então sairia daqui e iria observar esse outro lado. O eixo z seria representado por essa vista. Perdão, o eixo z, né? Vou colocar aqui o z. E o eixo y seria a altura dele. Então eu estaria olhando o objeto de frente. Seria a vista que eu teria de cima do objeto, que no caso seria essa vista aqui, ó. Seria a vista y assim agora. Nessa outra situação, mesma coisa. X, a gente tem o y, e aqui na profundidade, né, ó, formando a retazinha de profundidade do desenho, nós teríamos o plano z. E aqui nas figuras, como é que ficaria? Teríamos o plano x, o y e o z. Aqui um desafio para vocês, tá? Agora é sua vez. Escolha um objeto na sua casa e desenhe ele com a vista superior, a vista lateral e a vista frontal. Compartilhe o seu resultado com os seus amigos
coloque a foto do seu desenho, se possível, né, nas redes sociais, no Instagram, e marque o perfil da escola. Tá aí o perfilzinho da escola. Tentem fazer lá. Aqui eu deixei alguns exemplos, ó. Tem uma cadeirazinha. Aí a pessoa pegou a cadeira, ó, desenhou a cadeira vista de cima, vista de frente, né, e a vista lateral. Tudo isso daqui, ó, é um estudo de plano. Eu tenho a minha visão superior da cadeira, eu tenho a visão lateral da cadeira e eu tenho a visão frontal da cadeira, a parte da frente. Voltando para a teoria, né? Princípios da geometria. A reta ela vai ser subdividida em 3 partes. A primeira é a reta, que ela é infinita para os dois lados. Não tem como ela ser mensurada. A segunda vai ser semirreta. A semirreta são retas infinitas apenas para um dos lados. O outro lado é delimitado por um ponto. Desenhar uma reta. Aqui, ó. Setinha para frente, setinha para trás. Eu vou chamar essa reta de S. Eu posso observar que ela é infinita tanto para este lado quanto para o outro segmento dela. Ela não tem nenhuma delimitação. Então ela segue infinito tanto para a direita quanto para a esquerda. E eu chamo ela de S minúsculo, tá? Essa outra aqui, ó, eu não posso chamar ela de reta. Ela vai ser uma semirreta. Essa semi, né, que é uma parte, significa que ela é infinita apenas para um lado. Ela vai ser apenas infinito para esse lado aqui, ó. O outro lado ela é infinito? Não. Ela é parada aqui por esse ponto A. Esse daqui seria a semirreta. Qual é a que a gente mais vai utilizar? É o terceiro exemplo, que ele é o segmento de reta. É ele que a gente utiliza para realizar desenhos. Como a gente não tem a capacidade de fazer um desenho infinito, uma reta infinita, então a gente utiliza segmento de reta, que ele vai ser delimitado por 2 pontos. Nessa situação, a reta deixa de ser infinita, sendo limitada nas suas extremidades por pontos. Representação do segmento de reta é composto por 2 letras maiúsculas, que são os pontos, com um traço em cima delas. Aqui eu tenho um segmento de reta, né? Eu chamo esse segmento de reta, ele faz parte da reta R, porque aqui a reta continua para os dois lados, só que eu peguei só uma partezinha dessa reta. Eu delimitei ela por A e eu delimitei ela por B. Como é que eu vou representar isso daqui? Eu vou chamar esse segmento de AB, né? Tracinho em cima. Esse, quando a gente coloca o tracinho em cima, a gente está dizendo que do ponto A até o ponto B, ele está ligado e ali forma um segmento de reta. E aqui eu deixo a agenda do capítulo 4. Muitas dessas coisas, desses assuntos que a gente falou, ele vai ser aprofundado nessas páginas que eu deixei para estudar. E tem as atividades da página 67, 68 e 69. É muito importante que vocês entendam esse material. É um formato novo. Nós estamos se adaptando à necessidade de vocês. Por ser uma mídia digital, você consegue pausar ele, estudar aquela parte. Vou estudar segmento de reta. Então eu paro o vídeo no momento de segmento de reta, vai lá no livrinho de vocês, lê o que é segmento de reta, depois volta e continua o vídeo. Você não precisa assistir o vídeo todo de uma vez e depois ir estudar. Você pode... o professor acabou de explicar o que é reta. Eu vou lá no livro, leio o que é reta, volto para o vídeo. Tiver alguma dúvida, procure o livro, procure as redes sociais da escola, né? Procure algum meio de comunicação. O próximo vídeo que eu vou estar fazendo para vocês vai ser corrigindo essas atividades, tá? Caso eu tenha alguma dúvida, eu vou explicar as atividades antes. Aí antes de eu corrigir, você pode tentar fazer a atividade novamente, dar pausa, né, no vídeo. Aí depois você continua a atividade, tá? Do mais é isso. Muito obrigado. Bons estudos.